Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso vídeo do resumo de feira, mas hoje não é segunda-feira, tá? Hoje pra mim aqui é terça-feira, eu não consegui trazer o resumo pra vocês na segunda, mas antes tarde do que nunca, né? Então, hoje é terça-feira e eu tô aqui fazendo o vídeo pra vocês do resumo de feira e vou soltar hoje mesmo, na terça-feira, tá? Então, eu não consegui gravar na segunda-feira, no caso ontem, né? Porque eu não tava muito bem de saúde, assim, então eu não tava, assim, com aquela disposição, assim, né? Pra tá gravando o vídeo. Então, sabe aquela comidinha do domingo que não cai bem e você, na segunda-feira, fica daquele jeito? Então, ontem eu tava daquele jeito, aí eu não consegui tá gravando o vídeo pra vocês, tá? Mas hoje eu vou estar trazendo aqui o resumo da feira pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Josi, toda segunda-feira eu trago o resumo de feira aqui pra vocês, tá? E hoje eu vou estar trazendo aqui, passando pra vocês como que foi aí a minha semana de feira, tá? Primeiro eu vou deixar aí pra vocês um videozinho que eu gravei lá, né, na minha feira de quinta, tá? Que o vídeo eu sempre gravo na feira de quinta. Aí eu vou deixar aí pra vocês, vou passar aí pra vocês verem, aí depois eu volto pra mostrar pra vocês o que aconteceu, tá? Olá pessoal, quintamos por aqui e eu vou mostrar pra vocês agora como que está aqui a minha barraca. Acabei de montar aqui a minha barraca, terminei agora, agora é mais ou menos meio-dia, que eu cheguei aqui um pouquinho antes do meio-dia. Então, vamos estar por aqui até as 6 horas da tarde. 6 horas da tarde é o horário aí que eu tô indo embora. Então, temos bastante tempo para ficar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho aqui hoje. Primeiro eu vou mostrar aqui os meus parzinhos de tapete. Hoje eu arrumei de um jeito diferente aqui. Coloquei alguns pendurados. Eu sempre coloco aqui na arara, né? Mas eu coloquei aqui pendurado para chamar um pouquinho mais de atenção, né? Porque eles estão bem bonitos, mas na arara eles ficam muito amontoadinhos. Então, eu coloquei aqui para ver se chama mais atenção. E eles estão bem chamando atenção, né? Olha só esse rosa aqui. Esses aqui são os meus pares de tapete de R$75, tá? Que eu tô vendendo agora 75 o par. Esses com florzinha, tá? Esse é o modelo novo que eu tô fazendo, que é a base do Mania com flor e o biquinho do Prático Chique, tá? Esse daqui também é esse modelo, só que é sem flor, tá? É o mesmo modelo, só que é sem flor. E esse eu tô vendendo a R$68 o par, tá? Então, olha só, esse aqui roxo com cinza, esse daqui nos tons de rosa, olha só que lindo. Aí aqui, ó, na minha arara, eu tenho também aqui, ó, os parzinhos, ó, esse também de R$68, esse aqui nos tons de marrom, ó, com telha, essa combinação é bem bonita. E eu tenho esse daqui, ó, que é daqueles antigos da promoção ainda, que é R$50 o par, ó. Tem esse parzinho aqui, no marrom e no vermelho. Esse daqui, gente, era do jogo de passadeira, que eu vendi só a passadeira e um tapete. Aí sobrou esse tapete aqui, eu coloquei ele para vender avulso aqui, ó, a R$38, tá? Ele é do modelo Mania. Tenho esse parzinho aqui também, ó, nessa cor aqui, ó, que faz tempo que eu tenho ele. Esse modelo aqui é aquele modelo espiral, né, que é bem conhecido. E ele tá aqui ainda, gente. Ele é bem bonito, mas não sei porque que ele tá aqui ainda. E tenho aqui, ó, ele é um verde água, tá parecendo um azul aí pra vocês, né? Mas ele é um verde água, com preto aqui. Esse daqui também tá no valor de R$50. Esse aqui no azul bebê, ó, com os detalhes preto, também é de R$50. E esse aqui no verde, que também é R$50. Esses aqui de R$50, gente, são os últimos pares que eu tenho de R$50, tá? Porque eu não consigo mais vender a esse preço. Eu só deixei aqui porque eles são modelos mais antigos que eu fiz, né? Então eu deixei nesse preço aqui, né? Então vamos aqui pro outro lado, onde eu tenho aqui esse lindo jogo de passadeira. Gente, esse jogo tá muito bonito. Essa cor aqui, ó, teve uma criança que chegou aqui e falou: nossa, mãe, parece morango. E realmente mesmo, né? É melancia, morango, ele tá bem bonito mesmo. Esse aqui é o meu jogo de passadeira, que eu vendo a R$140, tá? Aqui eu também tenho desse outro lado que eu coloquei aqui, ó, pra destacar um pouco, mais dois pares de tapete aqui, que é o de 68, olha só, nesse tom de mostarda com telha, ficou bem bonito. R$68 o par, tá? Esse é aquele modelo novo que eu tô fazendo agora. Esse daqui é o meu
último par de tapete mania, gente, com flor, que eu tenho aqui, ó, a R$ 75. Então esse daqui é o meu último par de tapete mania que eu tenho aqui, tá? Tá lindo nesse amarelo com cru. E aqui eu tenho os meus jogos de banheiro, tá? Que eu preciso fazer mais jogo de banheiro, que eu tenho aqui, ó. As cores aqui estão bem pouco, ó. Eu tenho esse azul aqui, ó, que é o último do modelo mania com flor, né? Esse daqui é o último também, tá? Nesses tons de azul. Esse outro azul aqui, ó, eu tenho ele, por quê? Não porque eu quis fazer outro azul, né? Mas porque uma pessoa pediu pra eu fazer e não veio buscar, e faz tempinho já, né? Então é assim mesmo, né? A gente vai aprendendo. Então eu tenho esses modelos aqui, ó. Eu preciso fazer mais modelos de jogo de banheiro, tá? São todos no valor de R$ 100. E tá aqui a minha mesa. Tá do mesmo jeitinho, ó. Só tenho três panos de prato com barradinho, ó. Preciso fazer mais. Como eu falei, eu ia desistir dos panos de prato, mas resolvi continuar. Vou dar mais uma chance pros panos de prato. Então preciso fazer mais. E tenho aqui o meu trilho de mesa, né? Um centrinho de mesa aqui com duas flores, tá? R$ 45 que tá aqui ainda. E esses tapetinhos avulso aqui, que eu só tenho aqui esses dois, que eu tô vendendo a R$ 20 cada um. E esse rosinha aqui também, que é o último. Só tenho esses avulso aqui da promoção. Então, tá aqui, gente. Tá aqui a minha mesa, ali a minha maquininha. E a minha barraca ficou desse jeito hoje. Hoje eu achei que ela ficou diferente. Ficou mais bonita, assim, com os tapetes pendurados, ó. Deixa eu chegar aqui, ó, pra vocês verem a visão melhor aqui da minha barraca, ó. Ficou bem mais cheinha, assim, com os tapetes pendurados. Eu gostei assim. Então é isso, gente. Vamos ver o que vai dar hoje aqui, né? O tempo tá, ó, nublado, ó. Olha só as nuvens escuras. Tava sol, agora deu uma fechada no tempo, ó. Não sei se vai chover, mas vamos ficar por aqui, né? Vamos ver o que vai dar hoje. E eu conto pra vocês depois, tá, pessoal? Então bora lá pra ver como que foi aí a nossa feira. A minha feira de quinta, assim, tava bem parada, tava bem fraco mesmo. Eu não esperava muito mesmo, tá? Porque a primeira, segunda semana do mês, assim, geralmente não costuma ser muito boa, pelo menos pra mim, né? Mas na quinta-feira tava fraco pra todo mundo ali. Todos os colegas ali que vendem ali, a única pessoa que vende ali coisa que não é de comer sou eu, que vendo meus tapetes ali. Mas as outras barracas vendem verdura, peixe, então tem várias coisas ali, é tudo coisa de comer, né? Bolo, torta, banana, então tem várias coisas ali que é vendido nas barracas. Mas assim, tava fraco pra todo mundo, tava bem fraco mesmo. Então não foi diferente pra mim, né? Se pra quem vende comida tava fraco, imagina pra mim que vendo tapete, né? Porque se a pessoa tá com pouco dinheiro, não vai comprar tapete, vai comprar comida, né? Vocês concordam comigo, né? Então, na quinta-feira, o tempo também não tava, assim, muito bom. Quando eu tava me preparando pra sair de casa, o tempo tava bom, tava um solzinho, assim, eu falei, hoje vai ser bom o tempo. Aí, quando eu chego na feira, que eu comecei a montar a minha barraca, o tempo deu uma fechada. Aí já mudou o tempo. Aí eu fiquei ali, né, na hora que eu gravei o vídeo pra vocês viram que tinha bastante nuvem ali, né, tava bem nublado. E mais tarde caiu uma chuvinha, tá? Eu até tive que colocar meu TNT que eu coloco no fundo, assim, né, eu coloquei ali porque vem aquela chuvinha com vento, assim, né, e acaba entrando um pouco embaixo da barraca, né? Aí eu coloquei ali o meu TNT, mas foi assim aquela chuvinha passageira, não ficou muito tempo não, tá? E quando foi umas 3 horas da tarde por aí o sol apareceu de novo. Tava uma loucura, gente. O tempo na quinta-feira tava uma loucura. Então, aí apareceu o sol, deu uma esquentadinha. Aí tava assim, mas o movimento tava bem parado. Tinha poucas pessoas passando por ali. Mais aquelas pessoas que trabalham, né? Que é caminho delas passar por ali, né? Onde eu fico ali meio que caminho. É caminho da rodoviária, é caminho de mercado, é caminho de escola. Então todo mundo passa por ali. Então é só quem tem aquele compromisso mesmo de passar por ali que passa, né? Mas as pessoas que, né, saem de casa, às vezes só pra ir na feira, e quando o tempo não tá muito bom, as pessoas às vezes não saem, né? Então, mas eu tive uma venda, tá?
Eu achei que eu não ia ter nenhuma venda nessa quinta, mas eu tive uma venda, tá? Que foi um par de tapete. Eu vou deixar a fotinha dele aí. Eu vou ver. Eu não sei se eu tenho foto ou foi. Porque, gente, eu tô assim. Eu tô falhando bastante em tirar foto, sabe? Então, às vezes, eu acabo pegando um pedacinho de um vídeo que eu gravei, assim, pra mostrar. Mas, de qualquer jeito, eu vou deixar aí pra vocês, tá? É o par de tapete que eu vendi. Esse par de tapete, ele é o par de tapete de R$ 68. Mas, quem comprou ele foi uma colega do lado, da barraca do lado, né? Ela, na verdade, não era pra ela, era pra mãe dela. Aí ela chegou e viu o preço, né? E falou quanto que tá. Eu falei, tá 68. Ela falou, perguntou se eu fazia um desconto pra ela, né? Eu até então eu achei que era pra ela mesmo. Aí ela perguntou se eu fazia 60, né? Aí eu falei, olha, como é pra você, eu vou fazer. Porque é assim, né? Colega, né? Tá tudo bem que amizade e o trabalho é duas coisas diferentes, né? Mas eu falei assim, tá, eu faço 60 pra você. Você vai pagar no dinheiro mesmo? Ela falou, no dinheiro. Aí só que era pra mãe dela. Aí a mãe dela veio e a mãe dela que pagou. Mas tudo bem, tá? Fiquei tranquila quanto a isso, né? Ter dado esse desconto pra ela, né? E é colega também, às vezes ela me dá alguma coisa que sobra na banca dela, ela me dá coisas que são perecíveis, né? Então, às vezes não vende. E para não estragar, ela acaba dando ali pros colegas, né? Então, faz parte, né? Um ajuda o outro. Então, aí ficou por R$ 60 esse par de tapete que eu vendi pra ela, tá? Então, na quinta-feira foi só isso, gente. Foi só esse par de tapete mesmo que eu vendi, tá? Mas graças a Deus, né? Melhor do que voltar pra casa sem nada. Então, a minha quinta-feira ali já tava garantido com essa venda. Então, fomos ali pra nossa feira de sábado, que a feira de sábado é a melhorzinha, né? É a feira que eu vendo mais. Então, mas tem aquele sábado que é mais fraco, né? Então, esse sábado foi aquele sábado fraco. Mas eu tava, assim, com esperança, assim, de voltar pra casa, né, com dinheiro, porque eu tinha ali 3 encomendas pra entregar, né? Que foram encomendas feitas na feira, então faz parte da venda da feira, né? Então, eu tava ali com 3 sacolinhas separadas pra fazer a entrega, né? Só que as pessoas não foram buscar a encomenda. Então, assim, eu só consegui fazer uma entrega só, né? Das 3, eu consegui fazer uma só, que foi o jogo de banheiro azul, né? Que foi a encomenda, eu vou deixar a foto aí pra vocês. Então, essa encomenda eu consegui entregar, tá? Que foi no valor de R$ 100, o jogo de banheiro, e ela me pagou no Pix. Então, essa foi a minha venda do sábado, tá? Que foi, eu não tive nenhuma venda fora essa encomenda. Então, se não fosse essa encomenda, eu teria vindo embora sem nada, né? Então, era pra eu ter vindo embora com mais, né? Se eu tivesse feito as 3 entregas, né? Mas é assim mesmo, tá? Agora eu vou esperar pro próximo sábado, né? Pra fazer essas duas entregas que ficaram ali faltando. E né, esperando ali vender mais alguma coisa. Mas nesse sábado foi isso, tá? Foi essa entrega aí de R$ 100 do jogo de banheiro. E esse jogo de banheiro aí, eu tenho uma coisinha aqui que eu quero passar pra vocês, mas vamos lá. Que eu quero dividir tudo com vocês. Então, se dá certo, se não dá, eu quero passar pra vocês. Então, esse jogo de banheiro teve uma coisa que não deu certo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, o resumo da semana foi esse, tá? Eu fiz 2 feiras, eu não fiz a de quarta. E assim, eu resolvi não fazer mais a feira de quarta, tá? Pra quem não sabe, eu faço 3 feiras, na quarta, na quinta e no sábado. Então, a feira de quarta, como eu já comentei aqui em outro vídeo, que eu tava querendo parar, porque não tá virando pra mim, tá? Não tô tendo clientes na feira de quarta. Então, pra mim não tá compensando eu sair de casa 6 horas da manhã, ficar ali até meio-dia e não ter vendas, não ter. Porque às vezes você não tem vendas, mas você tem pessoas que vão ali, que olham suas coisas, que faz encomenda, que tem ali um interesse pelo seu trabalho. Mas na feira de quarta, gente, eu não tô tendo isso,
tá? Eu não sei, os clientes da feira de quarta não são os mesmos clientes da feira de quinta e não são os mesmos clientes da feira de sábado. Então, são em locais diferentes, as três são endereços diferentes, então, na de quarta-feira, eu não tô tendo o retorno, assim, então, pra mim não tá compensando. Então, não adianta, eu gasto gasolina pra sair de casa, pra ir pra feira, né, eu tenho o trabalho de montar a barraca ali, tudo, e, e eu não tô tendo retorno. Então, pra mim, a feira de quarta não tá compensando. Então, eu parei, tá? Já tem umas 2 semanas aí que eu não vou. Teve uma que foi feriado, que eu não fui também. Então, eu decidi não tá fazendo mais a feira de quarta. Então, eu vou ficar com a feira de quinta e a feira de sábado. Até porque a feira de quinta eu não posso deixar, porque se eu deixar a feira de quinta, eu não posso fazer a de sábado, tá? Porque essa feira assim, não é paga, né? É só uma ajuda ali que a gente dá para algumas coisas assim, né? Eu não sei, coisa deles lá que organiza a feira, né? Mas a gente paga R$ 15 por mês, tá? Pra tá fazendo essas duas feiras, né? A de quarta e a de quinta, que é a feira do produtor rural. Então, quem faz essa feira tem o direito de fazer a feira do sábado, que a feira do sábado, ela é diferente, aquela feira grande, né, com muito mais barracas, né, não é só a feira do produtor rural, é uma feira que vende de tudo, né. Então, essa feira, as pessoas têm que pagar uma taxa maior para fazer essa feira de sábado. Mas como quem faz parte da feira do produtor rural tem o direito, tem um espacinho ali gratuito, né, ali na feira de sábado. Então, se eu deixar de fazer a feira do produtor, que é quarta e quinta, eu não tenho ali a minha vaga garantida no sábado. Então, para mim, a feira do sábado é a melhor que tem, né? Então, eu tenho que manter a feira de quinta, tá? Pelo menos a de quinta. Eu não posso deixar de fazer as duas. A de quarta, se eu deixar, não tem problema. Mas a de quinta eu não posso deixar, porque senão eu perco a minha vaga na feira de sábado. Então, essa semana foi isso, gente. Então, foi aí um total de R$ 160, tá? Foi um pago no dinheiro e os R$ 100 no Pix no sábado. Então, esse foi o valor que eu vendi essa semana na feira, tá? Não foi muito? Não. Mas, mas não foi, também não foi nada, né? Melhor um pouco do que nada. Então, graças a Deus aí eu tive essas duas vendas, tá? Então, o que eu quero falar pra vocês aqui é do jogo de banheiro, aquele jogo azul, tá? Que eu deixei a foto aí pra vocês, que eu vendi, né? Que foi a encomenda. Como eu mostrei pra vocês aí no vídeo, fiz um vídeo mostrando ele aí, né? É o jogo de banheiro com o encaixe do vaso, o tapete menor, um tapete, né? Um tapete normal, o encaixe do vaso e o porta-papel. Foram essas 3 peças. Mas o porta-papel, gente, aí a cliente mandou a foto pra mim de como ficou as peças no banheiro dela. Eu que falei pra ela, eu entreguei pra ela, falei assim, olha, você coloca no seu banheiro e vê se ficou certo, né? Porque assim, eu fiquei meio na dúvida com o encaixe do vaso, que eu não tenho costume de fazer, tá? Não tenho costume de fazer, então eu fiquei na dúvida se o tamanho ali do encaixe ia dar certo, né? A largura ali, porque eu não segui videoaula, então eu fiz ali o tamanho que eu achava que ia dar certo. Então, eu falei pra ela, prova aí e vê se dá certo, qualquer coisa você me fala. Porque assim, gente, não é só vender, a gente tem que vender uma coisa que vai servir pro cliente, né? Que ele vai gostar, que vai dar certo para ele usar. Não adianta eu vender vender uma peça que não vai dar certo ali no banheiro dela e ela não vai poder usar, ela não vai te comprar mais nada, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que vender e dar o suporte para aquela cliente, né? Porque se não der certo, eu acho que é a obrigação da gente consertar o erro, né? Porque se eu fiz do jeito que eu achava que ia dar certo e não deu, eu acho que é obrigação minha tá consertando, né? Não é culpa da cliente, né? Porque não foi ela que me passou as medidas, eu que fiz. Então, eu falei pra ela ver aí certinho o porta-papel, se vai dar certo, porque aquele porta-papel, eu tinha a impressão que ficou pequeno, tá? Eu também não tenho costume de fazer porta-papel, então, eu achei que ele ficou pequeno, eu também fiz, assim, sem videoaula, fiz de cabeça, assim, né? Então, eu achei ele meio pequeno, aí por isso que eu já falei pra ela, ó, vê se vai dar certo. E também
o papel dela, ela falou, olha, eu uso aquele de 60 metros. E eu não tinha em casa para testar, né? Então eu falei, olha, não tinha o de 60 metros em casa, e então você vê aí, testa para ver se deu certo. Então aí ela colocou as coisas lá, ela falou assim, olha, Josi, ficou certinho, o encaixe do vaso ficou certo, o tapete deu certo, ela mandou a foto para mim, mas o porta-papel, ela falou que ficou meio estranho, ela mandou a foto para mim, que ele ficou assim, ficou meio assim, o papel que fica, são dois papel, né? Então o que fica embaixo, ele ficou afastado da parede, assim, ele ficou meio pra frente, sabe? Então, aí eu falei pra ela, falei assim, olha, eu achei mesmo que ele ficou um pouco pequeno. Aí eu falei pra ela, não, mas não esquenta a cabeça não, eu vou fazer outro, vou fazer ele um pouco maior, e daí, sem problema, aí eu troco pra você. É, aí eu fiz, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Tá igualzinho, tá, o que eu fiz pra ela, o que eu já entreguei. Tá lá com ela, eu falei, olha, eu não sabia quando que eu ia fazer, mas aproveitei o final de semana e fiz, tá? Eu fiz isso aqui no domingo, eu fiz ele. Aí eu vou essa semana aí ver o dia pra me entregar pra ela, tá? Mas eu falei pra ela, não tem problema, se quiser ir usando esse daí, aí eu troco pra você. Aí eu fiz, olha, eu fiz diferente, ó. Eu fiz diferente, aqui, ó, aí eu entendi, assim, qual era o problema que tava acontecendo. Porque ela coloca, assim, pendurado, assim, num preguinho, sei lá, não sei onde ela coloca. Aí aqui, ó, essa parte de baixo, quando ela coloca o papel, ele fica afastado da parede. Aí fica assim, ó. Fica assim, pra frente, assim. O de cima fica encostado e o de baixo ele fica assim, ó. Afastado da parede. Aí eu entendi, ela mandou a foto pra mim, eu entendi, né, o porquê. Aí eu fiz de uma maneira diferente aqui, tá? Tanto que quando eu entreguei pra ela, tinha uma amiga dela junto. Aí essa amiga acabou me fazendo uma encomenda também. Ela falou, eu também quero um porta-papel desse e 2 tapetinhos. Aí ela acabou fazendo uma encomenda. Aí eu falei, bom, como eu vou ter que fazer mais um porta-papel, que eu só faço por encomenda mesmo, né? Então eu vou ter que bolar um jeito aqui pra não ficar com esse mesmo problema. Então a questão do tamanho, eu já entrei aqui já resolvi aqui o tamanho, né, que fica bom. Eu fiz aqui com 35 correntinhas essa base, tá? Que aí deu esse tamanho que ficou legal aqui. Pra 2 rolos ficou bom esse tamanho. E aqui, ó, pra não ter esse problema de ficar afastado da parede, aí eu fiz aqui no meio, eu fiz diferente, ó. Não tem como vocês verem muito bem assim, mas eu fiz aqui, ó, deixei ele afastado aqui, ó. E quando ela colocar o papel, aí vai ficar, ele não vai ficar afastado da parede. Eu já fiz o teste aqui com o rolo de 60 metros, já fiz o teste e ficou certinho, ele não fica afastado da parede, porque ele dá mais peso aqui. Então, o próximo que eu fizer, eu vou fazer diferente isso aqui, ó. Porque geralmente, as videoaulas que a gente vê, só amarra um cordãozinho aqui, né? E prende aqui, pra ficar a divisão aqui dos 2 rolos. Só que eu vou fazer um jeito diferente. Gente, se der certo esse jeito que eu vou fazer, eu posso até gravar uma videoaula pra vocês, tá? Mas eu preciso primeiro chegar aí numa receita bem certinha pra poder passar pra vocês, tá? Que eu acho que dá certo isso aqui. Dá certo fazer diferente, mas eu não quero fazer igual eu fiz aqui. Eu quero arrumar um outro jeito, mas eu vou ter que estudar primeiro. Aí o próximo que eu fizer, eu vou ver se eu já faço diferente, tá? Aí eu posso estar passando aí pra vocês. E aqui também, ó, eu fiz diferente aqui também, aqui a parte do encaixe em cima, eu fiz diferente, ó, deixei um pouco afastado aqui. Eu não fiz direto aqui, ó, no finalzinho, eu fiz ele mais pra cima, pra ele também ficar mais arrumadinho aqui. Então, ficou bem legal, gente, ficou bem legal. Eu vou ver aí se no próximo eu consigo aí ter uma receita, daí eu posso estar passando pra vocês, tá? Não vou prometer data nem nada, mas se eu chegar numa receita legal, que ele fique aí bem certinho, porque se você já teve problemas com porta-papel, assim, deixa no comentário aí pra mim, tá? Pra mim saber se é só eu que tenho esse problema de fazer o porta-papel e ele não dá esse caimento legal na parede. O de baixo, ele fica afastado da parede. Então,
falem pra mim se o seu tem esse problema também. Então, eu vou ver se eu consigo chegar em uma receita legal, que dê aí certinho, e daí eu posso estar passando pra vocês, se vocês quiserem também, tá? Então, é isso, gente. Então, o meu vídeo de resumo de feira, tá? Pra vocês aí, e não foi na segunda, mas foi na terça, então tá bom, né? Melhor antes tarde do que nunca, né? Como diz o ditado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e até o próximo vídeo aí com mais produções aí pra vocês, tá? Então, até lá. Tchau, tchau.